Oi, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Brito e faço parte, juntamente com alguns colegas, certo, desse grande projeto que é o Enem Vencedor, que vai te dar ou está te dando todas as ferramentas para que você que está aí, tenha todo o aprendizado, tenha todas as informações devidas. Mas não esqueça, não fique somente nas referidas aulas. Busque conhecimento, pesquise, vá em fontes fidedignas, fontes que realmente possam, né, aumentar ainda mais o teu conhecimento, tá certo? Bem, como dito, eu sou o professor Paulo Brito, professor de Geografia Humanas, e hoje nós vamos tratar do tema, né, que é a população brasileira. Olha, população brasileira. Então esse é o nosso primeiro tema central, tá bom? Então, baseado no contexto populacional brasileiro, vamos então, né, observar algumas informações importantes. Primeiro, quanto à formação da população brasileira. A formação da população brasileira, basicamente, ela foi baseada justamente em três elementos base, elementos chamados étnicos. Etnia é uma coisa, raça hoje em relação ao contexto humano, isso não existe. Você está entendendo? Hoje nós levamos em consideração justamente as características físicas, os traços, certo? Em relação justamente às origens, às suas formações, perfeito? Que nós chamamos de etnia. E, obviamente, para a formação da população brasileira, nós tivemos aí inicialmente a base, né, de três elementos, que foi justamente quem? O europeu. Quem é o europeu? O europeu foram os portugueses que iniciaram o processo de colonização do nosso referido país, tá? Do nosso Brasil. Lá em 1500, quando eles chegaram aqui ao nosso Brasil, e a partir daí começa um processo de intensa ocupação por parte dos europeus. Não significa dizer que o Brasil, obviamente, era despovoado. Não. Você com certeza vai ver isso em história, né? O processo de ocupação no Brasil antes da colonização, antes da chegada dos portugueses, que nós já tínhamos outros elementos aqui. No caso, os índios, que serão também, né, outros participantes na formação da população brasileira. Então, nós temos o europeu, tá? Nós vamos ter justamente os índios, que são nativos do nosso território, e nós vamos ter justamente os africanos, que vão chegar no Brasil na condição de escravos para trabalhar nas atividades que aqui serão inseridas. Como no caso, a principal atividade responsável pela introdução do africano aqui no Brasil na condição de escravo foi a cana-de-açúcar, que foi um dos ciclos econômicos do nosso referido país. Tá entendendo? Então, vejam bem, esses três elementos iniciaram um processo de miscigenação. Tá? De miscigenação. Então, nós vamos ter aí cruzamentos entre o europeu, mais o africano, mais, obviamente, o índio. E assim por diante. E desse resultado, nós vamos ter novas miscigenações. Resumindo, o Brasil, então, quanto à sua formação, nós temos justamente um caráter altamente de miscigenação. Né? Miscigenação, mistura dessas referidas etnias. Isso praticamente joga por água abaixo, tá? Fato que nem deveria existir, essa questão do racismo, do preconceito, da discriminação racial do Brasil, isso não deveria existir. Tá? Já que nenhum elemento branco de fato, branco do Brasil, é branco de fato. Porque na sua origem teve quem? Teve o negro africano e teve o índio. O negro do Brasil hoje, o negro brasileiro, também, lá no seu passado, teve também o branco. Então, obviamente, isso deveria ir, né, por água abaixo, como nós estamos observando nos dias atuais, certo? Essa imensa discussão, tá? Essa luta desenfreada que nós sabemos que, apesar de não deveria existir, mas isso é um fato, tá? Isso é um acontecimento, está acontecendo no nosso referido país, essa questão ainda, né, do racismo, que é uma incoerência, é até uma ignorância do povo brasileiro, certo? Levar isso injustamente em consideração. Não deveria existir, mas a mentalidade humana, nós sabemos muito bem que é uma coisa realmente desajustada, tá? De difícil compreensão. Tá bem, meus queridos? Tá? Muito bem. Então, depois nós vamos levar em consideração, é claro, essa questão
da conscientização, essa questão justamente do elemento negro no nosso Brasil, a luta dos mesmos, certo, pela igualdade social, a busca incessante justamente por seus respectivos direitos, tá? Direitos que isso, como dito, não deveria existir, já que, obviamente, nós somos uma população miscigenada. Tá? Hoje vigora justamente o pardo. Hoje nós temos para mais de 50% do Brasil, do povo brasileiro, que tem justamente no seu processo de formação o pardo seguido do negro, ou negro pardo, assim por diante, certo? E a luta continua, né? A luta, obviamente, está intensa e, se Deus quiser, logo, logo nós teremos isso aí sanado, perfeito? Finalizado no nosso Brasil. Muito bem. Dado justamente o processo de formação, nós temos nesse processo de formação, então vamos ter a evolução, certo? E com isso, é claro, o crescimento, a ocupação do território brasileiro. Essa ocupação, ela está ligada a vários fatores. Dentre os principais, nós temos, no caso, os fatores econômicos. Então, os fatores econômicos no Brasil foram determinantes para a ocupação do território brasileiro. Tá? Do território brasileiro. Como assim? Certo? Ou seja, vocês observem que as áreas aonde ocorreram intenso desenvolvimento, intenso crescimento econômico, essas áreas, obviamente, tiveram uma grande aglomeração populacional. Então, nós tivemos de início lá no Nordeste, que começou pela cana-de-açúcar, certo? A mineração que vai justamente lá para as Minas Gerais, no interior do Sudeste brasileiro, certo? E, consequentemente, o café que fica justamente na região Sudeste do Brasil, certo? Aí, daí dessas regiões, região Sudeste e região Nordeste, começa o processo justamente da distribuição, da ocupação mais intensificada do espaço brasileiro. Mais adiante, o sul do Brasil, que teve justamente uma grande participação por parte dos imigrantes, né, dos imigrantes europeus, tá, que vão chegar no nosso Brasil, justamente principalmente a partir do século XIX, tá, principalmente com a abolição da escravatura. Então, com a abolição da escravatura, nós vamos ter justamente essa referida população, tá, chegando ao Brasil, no caso, os imigrantes europeus também. Tá? Por quê? Porque com a abolição da escravatura, nós vamos ter uma carência justamente de mão de obra, tá? E essa mão de obra será justamente substituída pelos europeus imigrantes, que é outro desajuste no território brasileiro, que mais tarde nós vamos ter oportunidade de discutir sobre esse referido assunto. Então, com isso, certo, grande parte desses imigrantes vão se deslocar lá para o sul do Brasil, onde vai ocorrer também uma intensa ocupação daquele referido espaço. Observa-se que as regiões centro-oeste e a região da Amazônia, a região norte do Brasil, essas duas regiões, observe que elas vão sofrer um processo de ocupação mais recente. Elas já vão justamente ser aturdidas, perfeito, com o processo de ocupação através de projetos, tá, inseridos por parte do governo. Então, projetos dos governos que vão intensificar, que vão fazer com que essas áreas mais interioranas, tá, tenham realmente, né, uma ocupação mais intensiva, tá? Muito bem. Então, vejam bem, depois nós vamos, é claro, né, discutir isso por região, por cada área do território brasileiro, e você com certeza vai entender, né, de uma forma mais suntuosa, né, de uma forma mais comedida, sobre justamente esse processo de ocupação em cada área do território brasileiro, tá? Cada área. Bom, meus queridos senhores, não se preocupem que tuas dúvidas todas serão tiradas, tá? Muito bem. Agora observa, nós temos justamente, certo, a questão do crescimento da população brasileira. Então, podemos então dividir por fase. Primeira fase, ela ocorre até a década de 30, 1930. Até esse período, nós podemos afirmar que o crescimento populacional ela esteve guarida ou, consequentemente, congratulada pelo processo da intensa imigração. Lembra quando eu falei da abolição da escravatura? Muito bem, que vai atrair um grande contingente populacional, certo, oriunda de outros países, da Europa, da Ásia, né? Então, desses referidos países, eles vão chegar no nosso referido Brasil, tá? E, consequentemente, vão ocupar esse referido espaço. Então, com isso, tá, o número de imigrantes que chegam no Brasil será crescente, será grande. Tanto que, certo, nesse período, os índices vão determinar, tá, que o crescimento populacional nesse período foi caracterizado pela chegada dos imigrantes europeus, dos imigrantes no nosso referido país. Tá? Muito bem. Só que nesse período o Brasil ainda está engatinhando,
Né? Observe, nós estamos em 1930, enquanto no referido mundo nós já estamos em plena Revolução Industrial, no segundo processo da Revolução Industrial, novas tecnologias sendo congratuladas assim por diante. O nosso Brasil ainda é um vasto interior, né? Um grande interior. Então não havia grande destaque, né, no cenário econômico. Ainda estamos, certo, ainda com resquícios dos ciclos econômicos. Até 30, praticamente, a principal atividade econômica do Brasil era o referido café. Né? O café, a questão da indústria, do comércio ainda era pouco, certo? Ainda era muito pouco desenvolvida e atendia a pequenos espaços, né, algumas áreas, uma concentração ali econômica em determinadas áreas do território brasileiro, certo? Isso vai acontecer, é claro, a partir de 30. A partir de 30, você observa que realmente, né, muda, de certa forma, a fisionomia política do nosso Brasil, perfeito? Os novos governantes agora já vêm com uma nova, né, uma nova regras, né, com novas regras, criando novas regras, para tentar justamente a integração do espaço brasileiro. Então, nesse período, certo, vai se observar uma certa mobilidade, um processo, certo, em relação ao processo da evolução brasileira, da população. A população também tenderá justamente a se comportar, né, a ter um dinamismo de acordo, é claro, com a dinâmica econômica do país. Lembre-se que eu falei que um dos principais fatores de ocupação do território brasileiro vai estar ligado diretamente ao contexto econômico, ao quadro econômico. Então, o quadro econômico será determinante na mudança do comportamento da população brasileira. Tá? Então, 30, processo de imigração. Populações oriundas de outros países para o Brasil. A partir de 30, vamos então, certo? A partir de 1930, vai entrar em cena um novo fator de crescimento populacional, que é o crescimento natural ou espontâneo, certo? Que nós chamamos de crescimento vegetativo. Tá? Quem é o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Perfeito? A diferença do que nasce e morre no nosso referido Brasil. Então, a partir daí, nós temos esse crescimento, que a partir de 30 será determinante, certo? Para o quê? Para o número de habitantes no nosso referido país. Tá? De acordo com esse referido comportamento do crescimento vegetativo. Certo? Então, olha, primeira fase, que entra em cena justamente o crescimento vegetativo. Entre 1930 a 1950, observa que nesse período o Brasil ainda é o interior. Né? Ainda é o interior. Apesar já de estar sofrendo algumas mudanças. Né? Nós estamos passando justamente por algumas mudanças no cenário econômico, através justamente do contexto da industrialização, certo? Do comércio, tá? De própria pesquisa. Tá? Para se ter uma ideia, vai na década de 40 que começa o processo da regionalização do nosso Brasil, a congratulação das regiões brasileiras. E nós veremos isso em um próximo encontro, tá certo? Muito bem, então a partir de 30 e 50, o crescimento populacional brasileiro pode-se dizer assim que era um crescimento estável, só que um estável negativo. Como assim negativo? Esse existe? Sim, né, está porque hoje o crescimento da maioria dos países desenvolvidos, certo, eles são considerados estáveis. Por que crescimento estável? Porque tanto taxa de natalidade é baixa, como taxa de mortalidade também. Então nós temos ali aquele equilíbrio, né, que dá uma estabilidade. Então o que seria estabilidade? Crescimento vegetativo, crescimento na taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa, certo? Então o crescimento vegetativo praticamente estável. Certo? Em alguns países até nulo. Só que aqui no Brasil, até 50, esse estável é negativo. Por quê? Porque, na realidade, a taxa de natalidade, que é o número de nascimento, perfeito, por cada 1.000 habitantes, em determinado período, tá? Era muito alta. Olha, era alta. Olha, gente, era muito alta. Era alta demais. Tá? A taxa de mortalidade também era muito alta. Olha, então nascia muita gente, morria muita gente. Com isso, é claro, nós temos ali, não é, uma estabilidade. Então não havia um crescimento tão considerável, certo? Em decorrência do quê? Aí vejo as condições do Brasil. O Brasil era um país de economia rural, agrícola. A base econômica está ligada justamente às atividades agrárias, certo? O Brasil, a sua população era uma população rural, ou seja, o Brasil ainda era um vasto interior.
Então imagina, meus queridos, imagina, se hoje o interior, certo, já sofre grande carência em relação à saúde, à educação, certo, e outros fatores, imagina todo o Brasil sendo o interior, né? Imagina. Então, a carência em relação à questão da saúde, né, a questão da educação, certo? Todos os fatores eram precários em relação à sociedade. Tá certo? Era uma alta taxa de natalidade, perfeito. Por quê? Porque tinha, de certa forma, até um lapso cultural da sociedade, perfeito, que grande parte da população já que vivia no interior, aí tinha seu referido sítio, tá? Aí lá praticamente retirava toda a sua subsistência. Como não tinha mão de obra, condições de pagar mão de obra, certo? O que fazia? Vamos ter filho para trabalhar na lavoura. Essa era mais ou menos uma desculpa esfarrapada, né? Era mais ou menos uma desculpa esfarrapada. Na realidade, era falta de conscientização baseada justamente na educação péssima, de péssima qualidade ou inexistente, certo? A saúde também praticamente, para a maior grande parte da população, consequentemente não existia, ou mal existia. Se você levar em consideração entre a década de 30 e 50, certo? A maior parte da população que nasce nesse referido período, nasceram através do quê? Das chamadas parteiras, que eram aquelas senhoras, certo? Que lá do interior tinham certo conhecimento, ou adquiriram conhecimento na marra, certo? E iam justamente fazer o parto, tá? Justamente das senhoras grávidas, das mulheres grávidas. Nesse caso, nesse contexto, você vai observar que morria não só a criança, como a própria mãe. Então a mortalidade era muito grande, né? Era muito grande, tá certo? Chegou a década de 50, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter agora uma mudança. O Brasil, nessas alturas, com algumas mudanças que já vai acontecendo, ele já vai entrar no processo de urbanização. Se você levar em consideração, né, década de 30, o governo investe maciçamente, de certa forma, na infraestrutura. Cria mecanismo justamente para dar um aparato maior para o contexto da industrialização. Na década de 50, essa industrialização começa a chegar justamente no Brasil. E essa industrialização ela já é diferente, certo, do modelo agrícola. Enquanto a agricultura estava para o interior, essa industrialização vai ocorrer nas cidades. Então vai começar o surgimento, certo, de alguns grandes centros no Brasil, tá? Destacando nessas alturas São Paulo e Rio de Janeiro, que serão justamente, e são até hoje, os grandes destaques. Então, com isso, nós temos justamente o surgimento de algumas cidades e então começa um processo aí de urbanização. E nessa urbanização, certo, ocorre, de certa forma, uma melhoria nas condições de saúde, saneamento básico para a população, tá? Há uma propagação, uma expansividade em relação ao atendimento, tá? Às grávidas do período, certo? A mulher agora grávida vai ter pré-natal. A mulher agora a grávida vai ter seu filho justamente em maternidade. E com isso, senhores, o que acontece, meus queridos senhores? Qual é o resultado disso? Oh, meus queridos senhores, aquela taxa de mortalidade que era altíssima, ela, caiu. Caiu sensivelmente, meus queridos, a taxa de mortalidade. As crianças passaram a sobreviver mais, certo? Por quê? Porque agora, como dito, lá, além desse atendimento, você observa que a década de 50 foi marcante, né, para a propagação das vacinas. Várias vacinas vão surgir em massa naquele referido período contra sarampo, catapora, sarampo e catapora, né? Várias doenças aí que até então era comum em crianças, comum. Eu me lembro quando eu era uma criancinha, certo, que não tinha tido ainda sarampo, tá? E olha que eu não sou de 50 não, sou mais pra cá, tá? Mais pra adiante, certo? Mas que ainda não tinha tido sarampo, não era normal. Uma criança não ter sarampo, uma criança não ter papeira. Papeira é um negócio que dá aqui atrás do ouvido. Depois pergunto pro cara do professor de biologia, tá? E papeira, catapora, essas coisas, essas doenças, se não tivesse, essa criança não é normal. Eu não era normal porque eu não tinha tido isso aí. Por quê? Né? Hoje, praticamente todos nós sabemos que é uma doença, perfeito, que para cá, para o norte, então, para a região norte, nós estamos vendo alguma disseminação por alguns estados, no Pará, no próprio Amazonas, que é muito grande, né, esses números ainda, certo? Que estava erradicado esse tipo de doença aqui no Brasil, de repente começa a aparecer de novo, né? Começa a aparecer de novo.
Perfeito? Mas ainda mostra os percalços da saúde no território brasileiro. Mas a verdade é que houve uma melhora significativa nessas referidas condições. Então, com isso, certo, nós temos uma das causas aí. Olha, o que acontece a partir de 50. Perfeito? A taxa de mortalidade, ela começa, olha, estava aqui em cima, ela começa a cair, olha, tá caindo, olha, tá caindo, olha, a taxa de natalidade está aqui, ela é alta, mas olha a mortalidade, puf, caiu. Em 70, nós temos o quê? Uma taxa de mortalidade muito baixa, né, muito baixa, a taxa de natalidade, que era alta, continua alta. Então, logo, certo, nós temos um crescimento que elevado, um crescimento vegetativo elevado. Elevado por quê? Em decorrência da queda na taxa de mortalidade. Não é natalidade, não. A alta taxa de natalidade. A taxa de natalidade era alta. Ela é alta desde 30, como sempre foi no Brasil, desde 30, certo? 50 é alta. O que aconteceu foi a queda na taxa de mortalidade. Então, nós temos passar a nascer mais e morrer menos. Então, nós temos com isso o quê? Uma explosão demográfica no território brasileiro. Período que vai de 50 a 70. Né? Uma grande explosão. Perfeito? E em 70, nós temos o quê? Que seria uma terceira fase, certo? O Brasil agora está o quê? O Brasil agora é um país urbano. Em 1967, o Brasil torna-se um país urbano, oficialmente. Está engraçado. Quando se fala nesse contexto da urbanização, a urbanização é o sobressaimento da população que reside na cidade em relação ao interior. Você sabe me dizer qual foram as cidades responsáveis pela urbanização do Brasil, em que tornaram o Brasil oficialmente um país urbano? Você sabe me dizer? Diz aí, eu estou ouvindo. Diz aí para mim. Fala, menino, eu estou te ouvindo, fala. Isso, você que está aí sentado me vendo, você acertou. Mentira, não acertou nadinha não. Não ouvi nem te falar. Muito bem, sabe quem foi? Foi 2 cidades apenas, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha, quer dizer, mais de 57% da população brasileira urbana, certo, concentrava-se entre São Paulo e Rio de Janeiro, certo? As 2 cidades só. Então, nessa altura, o Nordeste ainda é um vasto interior, a Amazônia ainda é o interior, Centro-Oeste, outro interior, tá certo? Então, a partir daí é que vamos justamente entrar no processo, tá, de urbanização. Para você ter uma ideia, olha, as demais regiões brasileiras, certo? Sul, perfeito, torna-se urbana somente no final da década de 70. Região norte do Brasil torna-se urbana no final da década de 80. A região nordeste já no início da década de 90. Então você vê que esse contexto de urbanização, ela é, né, variada. Era uma variação em relação às demais grandes regiões brasileiras. Não ocorreu de forma assim uniforme, tá? Não aconteceu de forma uniforme. Tá certo? Então, vejam, então com isso nós temos justamente então esse processo nessas fases, tá? E observa-se que a partir de 70 em diante, tá? Aí começa o processo da preocupação, tá? O crescimento populacional brasileiro é muito alto, certo? Nós temos que diminuir, tá? Que consequentemente se começa a observar que muita gente, isso iria justamente implicar justamente vários fatores, uma delas a questão do desemprego, a questão aí engraçado que começa a culpar o crescimento populacional pela miséria social. O Brasil é um país pobre porque tem muita gente, nasce muita gente. O Brasil é um país pobre de desempregados porque tem muita gente. Aí começaram a criar. O Brasil, vale ressaltar que nunca foi um país de adotar uma política antinatalista. Nós nunca adotamos isso. Nós vamos criar alguns mecanismos para tentar justamente diminuir. Tá? E uma delas, certo, é claro, o próprio processo da urbanização, ela vai trazer uma nova mentalidade, porque agora na cidade eu tenho que ter uma mentalidade diferente daquela do interior. Né? Até hoje você compara certa pessoa que mora justamente na cidade em relação a um determinado interior, que hoje o Brasil, certo, de uma forma geral, vem mudando essas referidas características. Tá? Hoje, por exemplo, a região sudeste, perfeito? O cara que é da cidade é quase que semelhante à pessoa justamente do interior. Não há, né? O tanto que não se fala mais nem cidade interior. Hoje se fala justamente área urbana, área rural. Mas para cá, para o norte, para a região norte, meu querido, quando você está em Manaus e diz que vai para o interior, você vai para o interior mesmo, que é longe que não acaba mais. E às vezes nem tão longe, certo? A maior parte do município tem 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros de distância, certo? Só que aqui a gente não tem via
rodoviária, né? Que pega um ônibus, pega uma lotação, puf, tá lá. Não, meu querido, aqui é barco. Né? Os barquinhos que tu vai para determinada área, 10 dias de viagem, 15 dias, e põe aí afora, tá? Põe aí afora. Então ainda nós temos justamente esses percalços, certo? Que diferenciam o nosso Brasil, que muitos não conseguem nem acreditar, né? Como aqui praticamente é só uma zona, né? Hoje, quando eu falo região sul do Brasil, a zona rural é a área de produção. Hora de produção agrícola, hora de criação, certo? O Sudeste também caminhando para isso. O próprio Nordeste do Brasil, que até então seria a área mais interiorana, também está vendo justamente nesse compartilhamento, está vendo essa integração. Para cá, para a região Norte, ainda está, né, nessa dificuldade, tá? Dificuldade porque também o maior problema também é essa questão dessa infraestrutura, né? Que nós não temos ainda uma infraestrutura realmente capaz, eficaz, perfeita, eficaz, que integre o Brasil, a Amazônia, ou propriamente dito o Amazonas, ao demais, né, ao demais território brasileiro. Então nós estamos ilhados, estados como Acre, certo, Rondônia, certo, o Amazonas, Roraima, tá? São estados que, de certa forma, não tem lá para onde ocorrer. Mas compensação é mais fácil, né? Por exemplo, se eu quero ir para o Caribe bem aqui assim, para mim é mais fácil, rapidinho, puf, dá até para ir andando. Não dá não, brincadeira, não dá para ir andando não, é longe, tá? É muito longe, tem que ir de carro. Mas é fácil, mais perto, tá? Muito bem, então deixando justamente o turismo de lado, aí nós vamos justamente entrar na década de 70. Então começa o Brasil começa a intensificar sua urbanização, certo? Com essa urbanização cria-se mecanismo, certo? Agora para conter justamente o crescimento populacional. Como dito, a urbanização ela vai inserir na mentalidade do povo brasileiro, né, novas ideias. Para a mulher, eu falo sempre a mulher porque a mulher, de certa forma, ela passa a ser a principal vítima. Você sabia que justamente até a década de 70, a mulher brasileira praticamente, se hoje ainda sofre intensa discriminação, agora imagine em determinado período. Então, até a década de 70 não havia justamente qualquer tipo, uma espécie, né, de uma política voltada de fato para a mesma. Tá? A mulher até então era criada apenas para ser uma boa mãe, uma boa esposa, certo? Tá? E ainda ficavam reclamando. A mulher chegou aos 30, não casou. Ave Maria, minha filha, o que está acontecendo contigo? Não sei o quê. E eram essas as repercussões. Né? Eram essas repercussões. Então, com isso, aí a mulher agora vem para a cidade, certo? Ela cria uma mentalidade, ela começa a observar. Ela vai agora ser inserida, né, no mercado de trabalho. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a partir da década de 70, é um dos fatores também que vai contribuir para o declínio no crescimento. Porque aí ela começa a mentalizar. Régua, esse negócio de ficar em casa, cuidando de marido e filho é muito chato, é ruim, certo? Ele que se dane, eu vou trabalhar. Então agora ela, no trabalho, ela passa a ter uma nova mentalidade, passa a ter o salário dela, passa a ter justamente a vida dela, tá? Não depender mais de homem nenhum. Não depende mais de homem nenhum, dane-se, certo? E com isso ela passa a ter agora uma vida mais própria, tá? O que isso influi? Influi que praticamente o número de filhos começa a diminuir, tá? Se você levarmos em consideração essas taxas de natalidade altas, você observa que até 50, 70, a mulher praticamente tinha em média em torno de 5, 6 filhos, mano. 5, 6 filhos. Tu é doido, mano. Era muito filho. Né? Uma mulher que praticamente, observa bem, se nós formos levarmos em consideração os exemplos de hoje, né? A tua avó, a tua avó mesmo que está aí, certo? Tu tem mais de 15 anos, 16 anos, a tua avó, certo? Vê quantos filhos ela teve, geralmente, se ela teve 2 filhos, vixe, era lá fraca. Ela era fraca, ela era tida como fraca, mano, porque ela tinha só 2 filhos, tinha que ter 12, certo? Eu tive uma avó, que já foi, né? Minha avó teve para mais de o que? Teve 13 filhos. Tu já pensou, mano? 13 filhos. E outras, certo? Que tinham 13, 20, 21. Tu é doido. É muito filho. Quer dizer, agora o que acontece? Acontece isso de forma inversa. Hoje é o contrário, né? Hoje, se a mulher tiver 5 filhos assim, por exemplo, nossa, essa mulher não para de parir. É só filho que ela tem, só filho. Quer dizer, já é considerado um absurdo. Certo? Quer dizer, eu saio lá da década de 70, a mulher que em média tinha, certo, em torno de 6 filhos, hoje ela não chega nem a 2. Né? Não chega nem a 2. Se for colocar justamente por base, certo, ou por classe social, nós vamos observar um disparate muito grande.
certo? Quer dizer, a média hoje é 2 filhos e olhe lá, certo? Em algumas regiões do Brasil está chegando quase que nulo, zero. A mulher não quer ter mais filhos, porque como dito, certo? Ela quer ter o seu sobressaimento, ela quer hoje, como dito, assim como os negros buscam justamente por seus direitos, a mesma coisa acontece com a mulher, que ela está buscando também direitos, tá? Direitos esses que justamente equiparem, direitos sociais. Assim como a mulher tem filho e cria os filhos, ou cria seus filhos, assim por dentro, da toda assistência, o mesmo deve acontecer também para com o homem, né? Para com o homem. Perfeito? Muito bem. Então, observa, senhores, nesse pequeno aí inteirinho de nossa referida aula, certo? Praticamente nós discutimos vários aspectos levando em consideração o crescimento. Agora você, é claro, vai se inteirar, certo? Buscar, né? Pesquisar, tá? Certo? Como ocorre de fato os principais fatores ali, os detalhes, que o Enem, ou a prova dos nossos respectivos vestibulares, eles são detalhes, né? Eles são detalhes. Tá certo? Então tu já pega justamente isso, coloca lá, população brasileira, crescimento populacional. Você vai observar ali a dinâmica, né, os principais aspectos desse crescimento, tá? O que contribuiu, o que favoreceu, os pontos positivos, os pontos negativos, que aí são detalhes que você deverá justamente visualizar. Né? Visualizar, porque aqui não temos o tempo coerente. Tá? Que logo eu vou pegar justamente aí esse assunto, vou transformar justamente em várias atividades e você vai ver que muitas questões que vai constar ali, nós não estamos aqui discutindo, né? Não estamos discutindo, que aí já é uma questão de interpretação. Lembre-se, o Enem hoje não é mais aquela questão de eu ler, certo, e apenas chutar. Não, é interpretação. E você tem que saber interpretar. Tá bom, meus queridos? Como nós estamos aqui fazendo essa interpretação. Ok? Então, vamos justamente nos atenuar para isto, certo? E com certeza, em breve, logo, voltaremos com mais destaque, com mais... O contexto da população não termina aqui. Isso foi apenas uma prévia, né, do que vai acontecer em relação ao contexto populacional brasileiro, certo? Então, depois, nós vamos pegar cada etapa dessa e vamos trabalhar, certo, por menor. Tá? Por menor, certo? Te dando todos os detalhes, tá? Para que você possa ter um hábito do conhecimento. Agora nós vamos passar algumas atividades que você vai escrever e vai passar justamente para mim para saber se realmente você está sabendo, você conheceu alguma coisa. Tá bom, meus queridos? Fique aí nas suas referidas atividades. Qualquer dúvida, procure o professor Paulo Brito, que também é conhecido como Estrela, tá bom? Tá? Eu amo vocês. Tchauzinho, meus queridos. Hoje já estou tão triste com os vídeos de vocês. Oxe.